O sol é como você vê ou você também está sendo enganado por ele todos os dias? Não estou recriminando o astro-rei, que é o centro de consciência do nosso sistema, mas sim recriminando você. Você é enganado por si mesmo porque nem mesmo expande a sua consciência para entender que nada é o que aparenta ser. Primeiro nós temos que pegar e analisar por que o ser humano ele não sabe de tudo. Há uma escala feita por um cientista em que classifica, inteligentemente bem, tipos de seres humanos. E entre esses tipos há subtipos. Por exemplo, um humano em uma zona terra a fazer seria isso aqui, né? Um quarto nível de distância do Sol é onde possa se ter vida física. Só se pode ter vida física nesse quarto, de escala. Não tem outro lugar mais para lá, mais para cá. Mais para cá vai ser muito quente, mais para lá será muito frio, muito distante para uma vida biológica. E essa vida biológica, ela tem uma programação, ela só existe ali. Pode procurar em outros planetas, desenquadrados dessa posição, você não vai encontrar nada. Nem mesmo bactérias. Vai ser bem difícil. A não ser que elas se adaptaram ao meio, da distância ou muita aproximação de uma estrela. E esse ser humano tipo 1, ele é apenas o ser humano tardio. É aquele que parou, no raciocínio, ainda raciocina mal para chuchu, e um corpo frágil pra caramba, que não evolui mais. Já temos que passar, esse canudo para a inteligência artificial. De repente botar uma emoção e um pensamento humano dentro de uma máquina e resista, porque a gente não resiste. Mais que 80 anos, tem uns que não resistem nem ao próprio nascimento. Já nascem mortos. E esse corpo físico, o que ele é? O que é o mundo físico? Nós temos que entender isso de vez para não chegar lá no Sol. Porque não adianta ficar só olhando o Sol. E será que ele é amarelo? Eu acredito que não. Da mesma forma que uma pessoa bronzeada não está mostrando a sua cor real. Por baixo da pele, quando voltar ao normal, ela vai mostrar quem ela é, pálida. Mas, seguindo, esse ser humano tipo 1, por que ele não entende de nada profundamente? Ele precisa de ciência, ele precisa de política, ele precisa de religião. As três cabeças de cérebro social aqui do Terra Fazer. Terra Fazer por quê? Porque é o único lugar onde dá para o ser humano manipular, criar agricultura, mexer em tudo, derrubar encostas, e construir sob areia, seus castelos. É a piração humana, que é humano e não ser humano, porque ser humano é um ser mais humano. Ser apenas humano é espécie, qualquer coisa é espécie. Depois temos outras seres que são o tipo 2 e o tipo 3. Eles já usam de diferentes fontes de energia quântica. Eles já estão muito além disso, então não precisam nem de corpos, ok? Porque um corpo físico não consegue usar de energia quântica. Tanto é que ela é radiativa, ela seria agressiva às células físicas. Então, esses outros tipos de seres você não vai ver aqui, mas dentro da classe 1 ainda tem os subtipos, que é aqueles que nem raciocinam. Estão aí apenas por instinto, como animais. São essas pessoas que vão na corrida social, capitalismo, comunismo, esquerdismo, direitismo, socialismo, estão correndo atrás de alguma coisa, num sucesso improvável. E quem vive de passado em clínicas está parado lá. Tanto o profissional, o pseudo-profissional, como o sofredor, o buscador. E quem alimenta esse sofrimento, querendo mudar a lei kármica, está tão equivocado quanto o doente que te busca. E visão de futuro, As pessoas buscam templos
né, para pedir a um Deus ter prosperidade futura, um futuro improvável também. Nunca se está vivendo no agora, porque se tu vivesse no agora, tu veria que só está ali você. Não tem mais ninguém te dizendo. Inclusive, quando você chega num nível de despertar, gente, tamanho, quando você está no ápice do entendimento, você já nem mais vai ser assistido por amparador, né, por mentor, como se diz lá na espírita, nem por intercessor elemental, nem anjo da guarda, como se diz na religião, e nem mesmo pelo próprio ser. Você simplesmente entra num estado de solitude, que é diferente de solidão, e você começa a ter as respostas em si. Seria como se você tivesse uma central de internet dentro do seu cérebro. Toda a informação já está ali, você não precisa acessar externamente. E isso é muito interessante, porque isso aí é o futuro do universo, enquanto estamos atrasados nesse processo. Então, quando se fala em raça Corade, se fala em raça liliputiense, que seria a sexta e sétima raça, de outros sistemas já são. Não é só do humano ele atingir isso. O ser humano ele só não atingiu isso. Ele está para trás, ele parou na quinta raça matriz, que é essa raça que raciocina. Por quê? Porque nós estamos vivendo um aspecto mental. Daí que nós vamos chegar no Sol e seu aspecto mental. O que é o aspecto mental? O plano mental humano, esse do mero raciocínio, ele tem centilhões de anos, como dizia nosso irmão, né, já póstumo, Antônio de Carvalho, da eubiose. Ele dizia que o plano mental ainda tem, né, claro que ele tirou lá da teosofia, tem centilhões de anos para ser resolvido, ou seja, ser anulado. É que nem o plano físico. O plano físico está indo para o saco, porque ele vem depois e sai antes. Você vê mesmo pela questão alma. Sua alma já existia, você ocupa um corpo, se ele se desenvolve, ele acaba antes da alma. Não que a alma um dia não morra, se ela não despertou, né? Se ela não criou o seu aspecto solar, porque ainda somos fantasmas lunares. Então, quando você vai falar do aspecto mental, nós podemos pegar a parte técnica. Eu sempre falo que a sua mente, seu astral mental, porque funcionando junto, sempre quando você tem um pensamento, você tem uma emoção equivalente. Então, aonde vai em você é onde seus braços se estiram e a ponta dos dedos. Aí é o seu, né, campo, né, vamos dizer, o seu latifúndio mental. É até onde as pessoas vão, talvez, né, sentir a sua influência energética. É até onde vai o aura. Então é nesse aspecto que você traz para si e abraça e apega e tudo mais. Só que essa questão de apego, né, só vai deixar de existir quando não tivermos, né, mecanismos para pegar, que esses braços que, né, manifestam o pensamento e o próprio pensamento. Só quando não existir mais a mente. E há formas artificiais de você transcender a mente. Tem o tantrismo, mas aí você vai falar gnosticamente para as pessoas, como acontecia comigo quando dava aula, que eu falava de, né, sexualidade superior na nona esfera. Isso vem lá da gnose. Nona esfera seriam os inferos, os infernos lá, né, dos dantescos, né, das escolas iniciáticas e da religião. As pessoas diziam, mas não consigo pensar algo solar, né, num inferno. Dá vontade de sacanear, me associa, logo desperta, linka com a ideia de sacanagem, de trapaça, né? E o que é a trapaça? É o Judas interior. E o que é o Judas interior? É o próprio plano físico. Olha a distância do plano físico ao plano átmico, por exemplo, onde é uma coisa só. A matéria, ela nega o espírito como o cobrindo. É o próprio Judas. E muitas vezes, né, a alma se torna um Pilatos. Eu não sei de nada porque eu estou entre os dois. Eu não sei se eu me apego para baixo ou para cima no espírito, né? Na matéria ou no espírito. Ela fica confusa, que é o aspecto mental que deve ser resolvido. Mas aí, quando a gente vai falar tecnicamente,
E o planeta? Onde está o astral do planeta? Você sabia que há um astral só da Terra? Sim. E ela está demarcada com os limites da atmosfera. Você não vê a atmosfera e não vê o plano astral da Terra, convenhamos, não é mesmo? Que distância tem esse astral que é só da Terra? Não estamos falando do astral cósmico, que está em toda parte. Vai até os limites da atmosfera. E ali nós vamos ver, né, a ISS, a Estação Espacial. Quem são aqueles seres ali? Publicidades astrais, gente, que afastam as pessoas dos apegos da Terra, do terra-fazer. Quem são aqueles seres que estão lá operando aquelas máquinas, aquelas estações? Se você quer acreditar em ressurreição, está aí a ressurreição desses senhores elevados lá das cidades astrais. Só eles têm a capacidade, a coragem de, inclusive, matar sua própria vertigem diante do universo. Para eles é como se tivesse os pés no chão. Né? Até pés no chão é o apelido de um grande amigo meu. Logo vou fazer uma live com ele sobre xamanismo. Então, se a Terra ela é esse coisão, digamos, é quase duas terras numa mesma terra, se for fazer uma avaliação pela sua circunferência, tem uma outra terra astral, que é só a baboseira da Terra, né? As criações que podem tomar vida aqui. Então, como seria o mental dessa Terra? Ainda muito mais. Né? Ele vai até onde? O limite de Marte e Vênus. Por isso que tem uma distância. Porque se fosse menor, né, não haveria pensamentos da Terra, não haveria essa exposição energética magneto da Terra vindo do seu núcleo. Então, os planetas seriam colados, seria um jogo de bilhar cósmico, que não é bem assim. São separados por um propósito, né, técnico, oculto, que é o próprio magnetismo mental daquela Terra, o que faz ela existir. Ninguém pode invadir aquele espaço, fora, né, aqueles, né, mandado pela lei para, né, furar essa regra, ou os rebeldes, né, que não seguem lei nenhuma. Que é o que acontece aqui. Na verdade, gente, a gente não respeita nem as leis do Sol. Veja que a natureza, ela se recolhe quando o Sol se recolhe. O ser humano, tipo 1, que somos nós, os racionais, e muitos são subtipos disso ainda, não chegando nem a isso, continuam fazendo festa. A gente não respeita a natureza de forma alguma. Ok? Então, agora você imagina o seu Sol amarelinho, que você pensa que é branquinho, ele em seu aspecto mental. Se o Sol é maior que a Terra, onde é que o Sol abrangeria? Gente, metade do sistema solar é a mente do Sol, que vai até o cinturão de Kuiper. O Sol, na verdade, está regendo até ali. Os restantes, para completar os 12 convidados, eles já superaram o próprio Sol, estão procurando sols duplos, sols maiores. Eles estão indo para lá, estão expandindo, e nós nem estamos percebendo. Como a gente nem percebe o giro da Terra, a não ser quando toma uma cachaça, que anula, né, o líquido do ouvido, e você vê que a Terra é redonda realmente. Então, como você vai ver o Sol real? Né, esse Sol que criou o próprio Sol. Na natureza, tudo é sétiplo. E cada sete tem uma frequência. A quarta frequência é o Sol azul. E por que você vai vê-lo muito grande nesse astral mental? Né? Chega a dar vertigem. Nossa, que solão! Inclusive, quando eu vi isso, tinha outras pessoas que diziam que coisa absurda, o Sol não é daquele tamanho nem daquela cor. É lógico, se o Sol ele é maior que a Terra, aonde a Terra se revela, está nua e crua, vai aparecer exatamente o tamanho do pensamento do Sol. O quanto ele é muito mais abrangente do que você vê sendo enganado todos os dias. Paz reverencial a todos.